Bom, e o cenário polarizado que se mostra na disputa entre Donald Trump e Joe Biden vai além das cores no mapa eleitoral à medida que a apuração caminha a passos lentos para o fim. Em várias cidades americanas, milhares de pessoas foram às ruas com pautas que incluem a interrupção da contagem de votos, no caso dos apoiadores dos republicanos, ou a sua continuidade entre os democratas. Em Portland, no Oregon, tivemos uma amostra do que pode ser o governo Biden. Manifestantes foram às ruas promover arruaça. Ao menos 11 pessoas foram presas nesta quarta-feira e a polícia apreendeu fogos de artifício, martelos e um fuzil com eleitores de Biden. A cidade tem sido palco de protestos diários há mais de 5 meses, desde a morte de George Floyd. Dessa vez, os vândalos trocaram o slogan Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, por Count Every Vote, contem todos os votos. No Arizona, partidários de Trump foram às ruas pacificamente pedir parem com o roubo. Vamos assistir. E aí, Ana, explica pra gente então como é que foram essas manifestações por aí, como é que tá o clima aí, é de fato um clima polarizado, Ana? Bastante, né, Vitor? E a gente vê que a turma aí da intolerância do bem aí, mais uma vez, causando arruaças pelas ruas. Aqui, se você dirigir de carro por toda Los Angeles, muitas lojas, muitos supermercados, aquelas lojinhas que tudo custa $1, todas com tapume na frente, com muito medo, né, dessa reação violenta de saques que a gente tem visto aí nos últimos meses. E o interessante, né, eles trocarem a placa do Black Lives Matter, porque os últimos números que saíram ontem das pesquisas aqui dos votos, eles deram uma margem histórica para Donald Trump de votos dos negros e dos latinos e dos asiáticos. Teve um condado da Flórida, por exemplo, onde as pesquisas davam aí uma larga vantagem de vitória para Joe Biden. Alguns condados, Vitor, onde a Hillary ganhou em 2016 por mais 20, por mais 14, por mais 12, esse ano, nesses condados, o Donald Trump ganhou por mais 4, mais 8 e mais 9. Ou seja, teve uma reviravolta ali na Flórida, que é um estado importantíssimo, né, com 29 delegados, onde a maioria ali dos latinos, venezuelanos, cubanos, votaram em massa em Donald Trump. E os números que vêm também da comunidade negra aqui já começam a dar um número recorde para Donald Trump, que conseguiu um canal direto com os negros, com os latinos, com as mulheres. A própria comunidade LGBT também dobrou o número de votos no Donald Trump desde 2016, e isso foi devido também à segurança, né, principalmente a comunidade LGBT que se sente insegura, com às vezes muito preconceito. O Donald Trump protege aí a segunda emenda, que é o direito de você ter uma arma para se proteger em casa. Nas comunidades negras latinas, né, o grande número de empregos, da economia muito forte, muito pulsante aí para essas comunidades, e a comunicação direta do Donald Trump com a classe trabalhadora agora é revertida aí em números que estão começando a aparecer. Infelizmente, os apoiadores de Joe Biden aí não vão aceitar. Mesmo essas brigas litigiosas e judiciais, aí eles não vão aceitar e vão trazer arruaça. Um último ponto, Vitor, é que quando Donald Trump foi ao Twitter, e também um próprio vídeo que ele disse parem de contar os votos, muita gente está distorcendo essa fala dele. Ele disse parem de contar os votos que chegaram depois do dia 3 de novembro, que é o dia da eleição, porque no meio da madrugada, alguns votos, alguns lotes começaram a aparecer com mais de 100, 130 mil votos nesses lotes, e os lotes inteiros, 100% dos lotes iam para Joe Biden. Então ele pediu stop the counting, porque ele falou, esses votos não pertencem à eleição, tem alguma coisa estranha, precisamos investigar. E tudo isso é o que a gente espera, né? Uma investigação a fundo para ver se realmente houve fraude nessa eleição. Você, Fiuza?
Teve nessa linha das fraudes, teve aquele boletim da contagem do Michigan, né, em que aparece a atualização só do Biden, né, de um boletim para outro. Nem o Trump, nem os outros recebem voto algum, zero, e todos vão para o Biden. Então, Vitor, essa balbúrdia aí nas ruas e tal, eu não acho que isso é uma amostra do que pode ser o governo Biden, não. Eu acho que isso tende a acalmar no governo Biden. Porque isso aí é política e é parte de né, quer dizer, na verdade, o movimento Black Lives Matter, ele surgiu com uma causa legítima, mas a gente sabe que a consolidação dele, né, a diretriz dele, é fora Trump. Né? Todas as manifestações violentas desse grupo, desse movimento, indicaram esse tipo de diretriz. Então, o que se passa? Né? Quer dizer, nós estamos olhando, as pessoas dizem, não, a América está dividida. Eu não vejo tanto assim, eu não acho que a América, como sociedade, está dividida. Né? Você tem um governo que está tentando a reeleição, né? Onde se tentou, durante todo o tempo, né, alguns grupos, alguns cartórios, lobby, né, grupos de lobby. O Partido Democrata virou uma federação de lobbies. Né? Tentaram deslegitimar durante 4 anos. Pedidos de impeachment, teorias fantasiosas, né, no final, que implicavam, né, na relação com a Ucrânia, por exemplo, que implicavam, na verdade, o candidato democrata por suposto tráfico de influência. E todos esses desarranjos institucionais e sociais, eles são política a serviço dessa virada de mesa. Né? Não temos mais, em 2020, talvez pela primeira vez, um embate entre duas forças políticas, um embate entre duas agremiações partidárias. Nós temos um lobby obscuro para arrancar o regime atual do poder. É fácil dizer isso, quer dizer, a eleição vai ser judicializada, possivelmente, por conta de um acontecimento sem precedentes, né? Quer dizer, esses votos que vêm pelos correios, esses votos remotos, que são decorrência, são filhos do lockdown, tá? Que é uma política do Partido Democrata, né? Filiado a uma diretriz da China, que passou a mandar na OMS. Nada disso também é teoria conspiratória. Isso é fato verificável. Né? Nós vimos todos esses palanques sendo armados. Nós vimos o governador de Nova York, Andrew Cuomo, fazendo um show do Fique em Casa com Robert De Niro aparecendo no telão e o governador sorridente, achando muita graça no Robert De Niro dizendo "Stay home, I'm watching you", né? Quer dizer, fique em casa, estamos de olho em você. Né? O lockdown se revelou no mundo todo uma hipótese e uma experiência fracassada, mal sucedida. Né? O próprio estado de Nova York trouxe, né, este desmonte teórico do lockdown, ao mostrar que a rede hospitalar do estado tinha mais da metade dos infectados provenientes da quarentena. O governador chegou a se revelar chocado com esse dado. Né? No entanto, depois esse tipo de aferição sumiu, não só de Nova York, como do mundo inteiro. Nós passamos aqui nos Pingos diversas edições do programa perguntando: onde está esta demonstração? Por que eu estou falando de pandemia? Porque essa foi a virada de mesa. A partir disso, o que nós vemos no anteriormente, né, glorioso, tradicional Partido Democrata, que hoje, na minha opinião, é essa federação de lobby aí? Nós vemos violência, que são esses movimentos supostamente humanitários, que são brutais, que a partir da falsa ciência do lockdown, que restringiu o funcionamento da sociedade, que travou a economia,
que levou, portanto, à insatisfação no mundo todo e, é claro, que desestabilizou os regimes vigentes, né? O que nós vimos? A ética do fique em casa, do Robert De Niro, da Lady Gaga, etc., quando foi o momento de dizer que era hora de defender as vidas negras, sumiu o fique em casa. Como é que você substitui uma política tão rigorosa de isolamento por um consentimento, né, a aglomeração das pessoas na rua? Não, porque é por uma causa inadiável. Então o fique em casa foi suspenso, foi todo mundo, o vírus ficou quietinho esperando o pessoal quebrar tudo, matar policial negro e depois voltar para casa e continuar no fique em casa. Então, a América, na minha opinião, não está dividida entre duas forças políticas. Ela tem, hoje, uma conspiração evidente, à luz do dia, né? Ela tem um poder obscuro, uma federação de lobbies, tentando, na base da violência, da falsa ciência e da censura, como nós estamos vendo em vários veículos e em plataformas, tomar o poder na marra. Zé Maria. É uma eleição diferente, né? Diferenciada. A Ana falou aí sobre os votos que o Donald Trump ganhou e os votos que os democratas acabaram ganhando, e foram muito mais votos, né? Para se ter uma ideia, o Joe Biden já tem mais votos do que o Barack Obama, que era o campeão de votos. É o momento em que os dois partidos, democratas e republicanos, eles têm que se analisarem, né, cada um do seu lado, e pensar exatamente o que querem para o futuro do país e principalmente sobre a repercussão disso no mundo. Os Estados Unidos acabam se transformando aí num tipo de farol do mundo. É real, não adianta fingir que não é. Para se ter uma ideia, logo depois da eleição do Donald Trump, se pensou imediatamente na possibilidade de repetir aqui o que aconteceu lá e repetiu. Então é por isso que os políticos estão de olho no debate, nas reações e principalmente no resultado. Donald Trump, ele avançou mesmo sobre setores que eram considerados inimigos, como imigrantes, né? Ele conseguiu discurso, inclusive, para negros imigrantes. Os latinos, se não me engano, eles já são a primeira minoria americana, não é mais de negros, e sim de latinos. Eles, de certa forma, é a primeira minoria dos americanos de latinos. Tamanha importância que eles desempenham na política e na vida, na atividade no dia a dia dos americanos. Então é o momento aí dos dois partidos, dos dois grupos, analisarem o que querem os seus eleitores, o que pensam. Já há sinais claros ali de que os republicanos estão meio que descontentes com esse fim que levou essa disputa muito cruel, muito radical nos Estados Unidos, que é do resto do mundo. Na Inglaterra também existe uma polêmica muito grande, aqui no Brasil caminha no mesmo sentido, embora a divergência seja muito menor. O que eu tenho a dizer daqui, Vitor, é o seguinte: aliados do presidente Jair Bolsonaro já dizem hoje que o governo já está traçando ali novas estratégias de convivência internacional, e isso é muito importante. E essa posição fortalece o deputado Eduardo Bolsonaro, né, deputado federal, filho do presidente, que ele pode ser a ligação, pode ser a ponte entre o Brasil e esse novo grupo. O presidente foi criticado ali por mostrar a sua... ele foi criticado por setores de oposição, né? E por diplomatas que têm saudades do governo antigo. Mas é que o presidente é da nova política, a política da transparência. Não é interferência. Ele quis apenas dizer da sua preferência. E é uma preferência óbvia e compreensível. Depois, se houver mesmo esta vitória anunciada aí do Joe Biden, o governo brasileiro terá que se reposicionar e vai se reposicionar de uma forma muito tranquila. Então, aguardar aí, e de qualquer forma, o papel do Donald Trump foi muito bom, porque ele aguentou aí uma guerra pesada
e não entregou os pontos, está ainda no páreo e ainda não há decisão nos Estados Unidos sobre a Casa Branca, o futuro da Casa Branca. Diga, Ana. É impressionante o ponto que o Fiuza tocou aí, que, na verdade, a grande mídia, as big techs, né, esse conluio todo aí, Hollywood, essa bolha toda aí, ela não aceitou até hoje a eleição de Donald Trump em 2016, a verdade é essa. E aí passaram 3 anos e meio cantando o impeachment, né, vários impeachments vazios, inclusive alguns democratas moderados que foram eleitos para a Câmara em 2018, eles tinham muito medo de ficar empurrando aí esse canto de impeachment, porque eles estavam mais preocupados exatamente com políticas, né, políticas públicas, a reforma das leis imigratórias, a reforma do próprio sistema de saúde, que é muito necessária, porque é confusa. E hoje a gente vê algumas, né, disso tudo que a gente está falando, desses votos. Dá para levantar algumas suspeitas, principalmente quando dentro da pandemia os democratas passaram aí, Vitor, 4 meses cantando, estimulando as pessoas a votarem pelo correio, fiquem em casa, votem pelo correio, gastaram milhões de dólares em campanhas em todo o país para que as pessoas obedecessem o voto pelo correio apenas, não votassem, né, pessoalmente. E agora esses números estão chocando muitos jornalistas aqui também, que muitas pessoas resolveram não só apenas votar pessoalmente, mas votaram em Donald Trump. Pessoas consideradas ali que eles colocam em currais, né, do Partido Democrata e segregam essas pessoas. Como eu mencionei aqui, votos de negros duplicando a comunidade LGBT, latinos. E aí hoje, o jornalista do New York Times, Vitor, Fiuza e Zé, olhem que absurdo o que ele hoje tuitou. O jornalista Charles Blow, do New York Times, disse o seguinte, aspas, isso em relação aí ao número absolutamente chocante, né, em muitos condados até triplicando dessas comunidades votando no republicano. Ele disse, isso é pessoalmente devastador para mim. O número de votos negros em Trump cresceu muito. Também o número de votos da comunidade LGBT, que duplicou desde 2016. A porcentagem de latinos e asiáticos também cresceu muito. Mais evidências de que não podemos depender da América marrom para acabar com a supremacia branca. Um absurdo isso, né, Vitor?